estamos aqui de volta no canal Ariadne Oficial. Esse canal é para ajudar a proclamar a palavra do Senhor e edificar vidas, como a sua glória vida. De Deus. Isso aí, para a glória de Deus, tá bom? Essa semana vocês vão aprender de Jesus, coisa de Jesus. Isso aí. E essa semana a palavra fica com o nosso evangelista Gileno, que tem uma palavra assim, olha, de Deus para a sua vida. Deixa tá o bom? like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá um emoji, escreve. Se você escrever, muito obrigado. Isso aí, tá bom? Vamos pro vídeo, assiste, gente, tudo, tá uma bênção. Que a palavra de Deus venha mais uma vez abençoar a sua vida. Um beijo! Tchau! Tchau! Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quero desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais. Os presentes, né, os que a gente pode alcançar pela internet. E nosso Pai Celestial deve ser honrado, né, todos os momentos da nossa vida. E os nossos pais carnais também. A lição de hoje fala sobre o arrependimento, um chamado ao arrependimento. Esse chamado sempre parte de Deus para nós, irmão. Conforme a base do texto mesmo diz, que foi Davi que teve aquela consciência. O texto não diz isso. O texto diz que Deus teve que chamar Davi, né, à responsabilidade. Depois que Deus chama Davi à responsabilidade, eu agora estou colocando todos nós no lugar de Davi. Depois que Deus chama a pessoa à responsabilidade, aí cabe a cada um tomar a sua decisão. O que a pessoa irá fazer diante de um chamado à responsabilidade? Primeira coisa que a gente aprende aqui é que o pecado ele não fica encoberto. Se tinha que fazer as coisas às escondidas, então porque não era uma coisa boa. Se eu tenho que fazer alguma coisa que ninguém pode ver, então eu tenho que rever isso aí. Tá? Se não é a minha senha do banco, okay? Se não é a minha senha de cartão de crédito, então por que ele está tão escondido assim? Então Davi ele faz as coisas, o que? Às vezes escondidas. Certo? Tem coisa que a gente precisa fazer escondido por uma necessidade. Por exemplo, um certo homem, ele foi ter com Jesus de noite. Você lembra o nome dele? Nicodemos. Ele foi fazer alguma coisa própria? Não. Ele foi falar com Jesus de noite, é coisa que a gente precisa fazer o tempo todo. Certo? E então, mas isso nada tem a ver com o que Davi fez. Correto? Se você precisa falar com Jesus de noite, meu irmão, fala todo dia. Tá? Agora, na situação que é a base da nossa lição, já é outra coisa. Tá? Tem outro significado. Ele tinha que esconder porque, na verdade, era um pecado. Né? Aí ele vai fazer as coisas às escondidas. Então, é uma coisa que a gente precisa rever. A outra coisa que acontece é que, enquanto a pessoa vai perdurando, vai matutando, né, vai concatenando na cabeça, o que a gente chama de planejando, enquanto a pessoa está fazendo isso, Deus está dando ainda uma oportunidade para a pessoa voltar atrás. Então, enquanto Davi está ali observando, Deus está de olho nele. Até que Davi consumasse tudo isso que foi feito, né, que ele tomasse aquela mulher ilegalmente, vamos dizer assim, que ela era comprometida, Deus está dando oportunidade. E Davi não está aqui cometendo um ato de inocência, por isso ele é um pecado consciente. Então, Davi está fazendo essa coisa toda. E o pecado ele age dessa forma, certo? Ele entra na nossa mente, okay?
e vai se aninhando. E tem uma palavra, meu pastor já falou aqui diversas vezes, em que a gente não pode impedir que um pássaro pouse na nossa cabeça, certo? O pássaro, você está andando na rua, o pássaro vem, pousa e sai rindo da tua cara, e acabou. Tu vai correr atrás do pássaro? Não. Mas você vai deixar fazer ninho? Pô, tu sabe como é que faz o ninho? Fácil. Que é graveto a gravetinho, né? Matinha a matinha. A gente vai deixar isso, e o pecado, ele age dessa forma. É graveto a graveto. E aquela coisa vai se estruturando na mente humana. Agora, enquanto eu tenho uma vida cristã, uma mente iluminada pelo Espírito Santo, nós fomos libertos, lavados pelo sangue do Cordeiro, amém? Nós fomos transformados, recebemos a mente de Cristo para pensar, para lutar contra tudo aquilo que se opõe ao reino dos céus, se opõe à palavra de Deus. Nós temos o quê? A força para cortar esse mal antes que ele comece. Mas o pecado, ele tem esse processo, está entendendo? De começar, de ser construído e ser finalizado. Davi, infelizmente, ele não lutou contra isso, ele se deixou levar, que é uma outra possibilidade que pode acontecer com aqueles que são envolvidos em certas situações. Então, esse processo, ele precisa ser evitado, certo? Não existe pecado inevitável, é uma outra coisa que a gente aprende. Não existe pecado. Se eu penso que aquele negócio era inevitável, eu já estou arrumando desculpa. Já estou arrumando desculpa para aquilo que eu fiz. E esse tipo de perdão que a gente vai pedir, carregado de desculpas e palavras, nós não vamos receber o perdão de Deus. Ah, por quê? Porque só há perdão se houver arrependimento. Só houve perdão para Davi diante de uma coisa tão catastrófica porque houve um arrependimento. Então, não há pecado inevitável. Realmente foi inevitável aquilo. É o que? É um pecado? Então, refaz os teus conceitos. Refaz os teus conceitos, porque desde Adão e Eva não existe pecado inevitável, não. A gente pode evitar. Ah, por que a gente peca então? Acabei de falar, porque quer, horas. Porque a gente deixa se levar. Davi foi pego por dois homens bravos e fortes e você vai se deitar com Betsy. Foi isso? Então o camarada planejou tudo. E isso aqui retrata exatamente o que acontece com qualquer ser humano. Ok? O diabo me enganou. Mas você não se deixou enganar. Nós não nos deixamos enganar. Então, é um chamado ao quê? Ao arrependimento. Não um chamado a criar desculpas. E às vezes a gente faz isso. Crie desculpas e logo você vai estar livre daquilo que você... Não, eu não vou estar livre daquilo que eu fiz de errado por meio de desculpas. Por meio de palavras. Não, eu vou ficar livre da minha culpa por meio de quê? Por meio do arrependimento. Se eu me arrependo, eu consigo alcançar de Deus o perdão. Então, não há pecado inevitável. Infelizmente, às vezes a gente peca porque a gente se deixa levar. Mas graças a Deus, graças ao Senhor, a gente pode se arrepender enquanto a gente está no caminho. Enquanto a gente está no caminho, Davi estava no caminho ainda. Ele se arrependeu daquilo que ele tinha feito. Ele foi chamado ao arrependimento. E o bom de Davi é que ele ouviu a voz desse chamado.
Quantos ouvem a voz do chamado? Porque para todos há a oportunidade. Para todos há a oportunidade. Oportunidade de mudar de pensamento, né? mudar de caminho, é verdadeiramente uma transformação na sua vida. Para todos nós essa oportunidade. Agora depende de cada um. Deus chama, agora Deus não obriga. Alguns usam o fato dele ter caído ali para o quê? Se afastar de vez. Não, que eu... É porque está querendo se embrenhar cada vez mais. E sabe de uma coisa, tem alguém nos ouvindo aí, os irmãos que estão aqui, quanto mais nos afastamos de Deus, a culpa não é tirada de nós. Não, agora eu estou fora da igreja, então agora eu vou pecar à vontade. A culpa vai pesar cada vez mais. Às vezes a pessoa quer se isentar da responsabilidade, saindo daquele meio onde se põe luz no erro. Certo? Onde se põe luz, onde está errado, onde está o pecado. Eu vou sair daqui porque aí para esse negócio. Só que a culpa do pecado acompanha onde quer que a pessoa vá. Não adianta. Então o que me alivia a alma? Conforme Jesus disse, vinde a mim os que estão o quê? Cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que alivia a nossa alma é o perdão. O perdão de Deus. É o perdão de Deus que limpa, é o perdão de Deus que alivia. Então, não adiantaria se Davi tivesse matado Natan. Opa, esse aqui está sabendo, passa o céu. Porque está pensando que antigamente pagava uma viagem para ir morar em outro país? Não, o cerol. Eu tenho um sabendo, passa o cerol nele. Se Davi comete um ato desse, eu não sei o que seria de Davi. Eu não sei o que nós estaríamos falando de Davi hoje. Mas ele toma a atitude correta. E assim na nossa vida também. Quando a gente toma a atitude correta do arrependimento, da transformação, a história da nossa vida futuramente também muda. Agora, eu vou ir parando também. Davi ele confessa, aqui no tópico 2, o caminho do arrependimento, o reconhecimento, confissão dos seus pecados. Realmente eu pequei. E é difícil ou não é a gente admitir às vezes? Às vezes a gente quer inventar uma coisa para ludibriar, né? Justificar. Mas eu fiz isso porque também me fizeram aquilo outro. A gente quer justificar de alguma forma. Mas Davi ele reconhece e confessa. Quando o profeta Natan fala, és tu este homem? Porque é muito bom. Davi retrata exatamente aqui a figura do ser humano. Né? Exatamente. Natan representa aí, o Joel está me ajudando aqui, sobre Natan fazer um papel do Espírito Santo, que é trazendo o arrependimento, né? E nos mostrando. E Davi representa exatamente a pessoa do ser humano, que é o quê? O que acontece? O que acontece com o ser humano quando vê o pecado na vida do outro? Não vale nada. Esse camarada não vale nada. E o que Davi falou? Mata esse homem, né? Esse homem é digno de morte. Só que quando ele disse que era ele, aí, né, a coisa muda de figura. Aí é difícil. E é assim que funciona. Quando a gente vê o nosso pecado, se nós pudéssemos ver o nosso pecado projetado na vida de outra pessoa, talvez a gente fizesse, mas que pessoa mais pecadora? Aí Deus fala assim, aquela pessoa ali é você, com outra cara. Porque Davi fala isso. Quando ele ouve a parábola, ele fala, esse homem é digno de morte. Mas esse homem é exatamente você. Aí Davi tem que aturar isso e é aí que ele se arrepende.
Porque ele reconhece, né? O tópico 2.1. Ele reconhece e confessa. Pequei contra o Senhor. É isso. Aí ele vai fazer a oração. Inclusive o Salmo 51, que é a base do nosso texto de referência. Davi está sofrendo essa situação. E quando é triste, é lamentável, quando o pecado não, o escritor vai falar aqui, quando o pecado não incomoda mais. Se o pecado não incomoda, irmão, o caso é sério. O caso é sério. Porque se eu estou pecando, se a pessoa está pecando desenfreadamente e não sente nada por isso, só a misericórdia de Deus para esquentar de novo e dar vida a esse osso seco. Só o Espírito Santo de Deus. Mas tem jeito? Tem. Enquanto nós estivermos no caminho, há jeito, há condição. Enquanto nós estivermos no caminho. Então não existe pecado inevitável. É necessário arrependimento para que haja perdão. Não adianta desculpa. Desculpa não perdoa o nosso pecado. Tempo não apaga pecado. Tá? O que apaga o pecado é a confissão e o sangue de Cristo na nossa vida. E esse é o caminho do arrependimento. Né? A gente está comentando alguns pontos do tópico 2. O 2.2 diz: Davi não só reconhece o seu pecado, mas também o confessa. Contra ti, somente pequei. E fiz o que aos teus olhos o que parece o quê? Mal. Então Davi, ele, de fato, ele reconhece e confessa o seu pecado. Porém, para encerrar, e já encerrando, por mais que nós nos arrependamos, irmão, fica para a nossa reflexão aqui o seguinte: vamos orar mais, vamos vigiar. Tudo já foi falado aqui, né? Milton falou, Joel falou. Vamos orar mais, vamos vigiar mais, buscar mais a Deus, ser mais sinceros diante de Deus, porque conforme essa lição, a gente vai aprender que se nós cometermos o pecado como Davi cometeu, ele se arrependeu, se entristeceu, mas a Bíblia diz que a tristeza segundo Deus gera o quê? Vida. Entende? Tem tantas pessoas aí, irmãos, amarguradas e tristes, entrando em depressão, e essa tristeza gera morte. Porque essa não é uma tristeza segundo Deus. Mas meu irmão, que isso? Em Deus eu posso ficar triste? Deve. O erro deve causar em nós, quando nós reconhecemos, deve causar em nós tristeza. Eu vou ficar feliz porque eu peguei? Deve causar em nós tristeza, mas essa tristeza acompanhada de arrependimento. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. A tristeza segundo o Espírito de Deus vai gerar vida. Eu não estou feliz não estou satisfeito não, porque eu fiz isso e eu acho que isso não agradou a Deus. Se você acha, então porque não agradou mesmo. Então o que a gente vai fazer? Vai buscar a Deus para que essa tristeza saia do nosso coração. Mas é uma tristeza que precisa passar por nós. Não ficar lá, mas precisa passar. E quem vai curar a gente dessa tristeza? O Espírito Santo de Deus, mediante o perdão. Tá? Agora isso tudo, a gente vai aprender com a lição. Que o quê? Embora Davi tenha se arrependido, embora ele tenha voltado atrás, eu já lembro de outra coisa. Você pode voltar atrás no tempo? Vocês viram aquele filme antigo, De Volta para o Futuro? Aquele carrão assim, cara, muito ligado, muito 1900 e não sei o quê.
Aí depois ele voltava para o tempo dele. Você tem um carro desse? Não. Então você não tem poder nenhum sobre o futuro. Como ninguém tem um carro desse, então ninguém tem o poder sobre o futuro, o passado ou o tempo. Certo? Então não dá para voltar atrás no tempo. Ok? Não dá para voltar atrás no tempo. Então Davi, ele, por mais que ele tenha feito isso tudo e depois tenha se arrependido, bom, já está feito, não está? Agora é encarar o quê? As consequências. Então, amado, é bom a gente pensar muito, refletir muito, porque o pecado, ele não vale a pena em nenhuma instância. Em nenhuma instância você vai ser, pelo menos eu tive vantagem nisso, em nenhuma instância você vai ser feliz no pecado. Em nenhum momento o pecado vai trazer satisfação diante de Deus. Nenhum momento. Só fica feliz quem passa os outros para trás, quem está mergulhado no pecado. Não, estou satisfeito, porque eu consegui isso e outro. Só que a consequência disso virá. Todos quantos, irmãos, embrenham por essa vida, vão pagar a conta no final. Então é melhor ficar com a verdade e encarar a consequência. Então outra coisa que a gente aprende é que todo pecado cometido, seja ele de nível que for, ele vai trazer as suas consequências. O perdão existe, mas a gente tem que assumir. É isso que a gente aprende na lição. Depois Davi não sofreu as consequências disso. Para início de conversa, Betseba fica grávida. Tantas mulheres aí, né, mano? Vamos pensar um pouquinho. Tantas mulheres aí lutam para ser o quê? Mães, não é isso? E às vezes conseguem? Não. Ah, Davi, quem dera, né, Davi? Se Betseba não engravidasse, né? Quem dera. Quando fez o teste lá, não sei como é que ela fez o teste naquela época, não. Mas quando fez o teste lá, mas foi só uma noite, meu Deus! Só que o teu pecado vai ser denunciado agora. Aí começam as tramóias. Preciso me livrar disso, da minha posição. Não pensou na posição antes, pensou? É o que acontece, rapaz. É o que acontece. Tu é um pai de família, honrado. Pensou nisso antes? Aí fica toda uma história, tudo no xeque, tudo em jogo. Por causa de quê, irmão? Eu não pensei. Porque eu subi na minha laje, né? Cuidado com as lajes. Não estou falando de laje física, não. Mas dá uma subidinha na laje. Cuidado com essa laje dele, irmão. O que Deus disse para Caim? O pecado jaz aonde? Na porta do vizinho? O pecado jaz à porta, rapaz. Está te aguardando. Venha. Está te aguardando. Você vai abraçar? É para resistir quem? Quando a Bíblia fala quando fala de resistência, fala para resistir quem? Resiste o diabo. E da carne faz o quê? Foge dos prazeres dela, irmão. Esse não. O que José fez quando aquela mulher feiosa, né? Feiosa, né? Fedorenta, né? O que aquela mulher era assim, ela? Mulher de quem? Vocês sabem disso, né? Quando ela chega para Davi, Davi ficou ali, não, eu preciso, sou espiritual, eu preciso do meu. Abre o olho para ver. O que José faz? Foge, porque senão o bicho vai pegar. Não, quando vai comer, não vai prestar. E depois, aí vem o que? As consequências. Mas José escolheu o melhor caminho. Fugir do pecado. Só que Davi abraçou a causa ruim e pecou, e foi aquele transtorno em sua vida. O pecado sempre traz transtorno. Então, existem as consequências. Maravilha. Então, agora eu vou deixar com o pastor, espero que ele som ali abaixo.
Que Deus nos abençoe. Que possamos estar atentos, tá, à palavra de Deus e atentos às nossas vidas. Você tem algo muito valioso. Você tem algo muito valioso na sua vida. Tá? Muito precioso na tua vida. Tu tem a salvação da tua alma. Tu tem uma família. Tá? Isso é tesouro. E o diabo ele quer roubar isso. Fica atento e vigilante. Não deixa ninguém roubar isso não. Para ficar valor, cerca isso. Cerca com oração, cerca com vigilância. Sempre atento. Porque isso tem valor. E tudo que tem valor, o ladrão quer roubar. Mas o Senhor dos Exércitos não dorme. Ele nos ajuda. Deus abençoe em nome de Jesus.